Semana 2 aí, definições importantes do nosso processo de produção, lá nossos sistemas de controle, tá? É isso que a gente vai tratar aqui. Vocês vão aprender o vocabulário para entender como são chamadas as variáveis num processo de controle como esse. Essas simbologias e tudo mais vão vir mais para frente, mas pelo menos a gente já vai ter um vocabulário para começar a conversar. Das definições importantes, serão apresentadas a seguir algumas definições importantes utilizadas dentro da área de controle de processos. A primeira coisa é definir o que é um processo. Processo é todo arranjo de elementos ativos ou passivos, ou toda aquela parte de equipamentos que você está utilizando, equipamentos que interagem com o processo de produção, ou equipamentos que só observam o seu processo de produção, organizados de tal forma a executar uma função determinada. É toda aquela tralha que você junta em cima da pia para bater o bolo, tá ligado? Então isso aí você tem um processo de produção, você vai fazer a produção de um bolo, você tem os elementos ativos que vão ser utilizados diretamente no processo e os passivos que vão monitorar o processo. O processo sempre vai envolver alguma operação física, um processo sempre vai envolver transformação ou transporte de matéria, sempre vai envolver energia, tá? Tudo que envolve essas coisas tem um processo, ou seja, todo processo tem uma dessas coisas envolvidas. Um exemplo de um processo é o tanque de nível, tá? O que é um tanque de nível? Eu tenho um determinado tanque que eu armazeno uma determinada substância e eu quero saber o nível da substância armazenada dentro desse tanque. No caso aqui eu tenho um fluido representado. Esse QE representa uma vazão de entrada nesse fluido, nesse tanque. QS é uma vazão de saída, é como se eu estivesse enchendo um balde furado. Quando o QE for maior que QS, esse nível sobe. Quando o QE for menor que QS, esse nível cai. Ou seja, quando a vazão de entrada aqui for maior que a vazão de saída, esse nível vai subir. Quando a vazão de saída é maior que a vazão de entrada, esse nível vai descer. Você está monitorando aí o controle de nível de um tanque. Tá? É isso que vai explicado aqui. Ó. Exemplo do processo, tanque de nível, pode ser visto na figura 3, essa moça aqui, onde QE é o fluxo de entrada ou a vazão de entrada do fluido, QS é de saída e L é o nível. Quando você fala isso aí, você identificou um processo. Tá joia? Um processo pode ser considerado como uma operação a ser controlada, ou seja, eu sempre quero controlar um processo para obter um resultado final, eu quero controlar meu processo de bater o bolo para obter o bolo como objeto final, tá? E geralmente, operação a ser controlada, da qual é possível fazer um modelo matemático por meio de equações diferenciais. Aqui é a teoria de controle de processos que é vista no ensino superior, tá? Não é com vocês essa parte de equações. Geralmente os processos realizam operações químicas, físicas, biológicas, entre outras, em materiais ou objetos para obtenção de produtos. Sempre quando eu faço um processo, quero obter o produto. Processo de bater o bolo, eu quero obter o bolo. Tá? No caso do nosso nível de água, eu quero controlar a quantidade de água, não, de fluido, quero controlar a quantidade de fluido que fica nesse tanque aqui. É essa que é a ideia e a definição de processo. Sistema. Pode-se definir um sistema como uma combinação de componentes que atuam conjuntamente para atingir um objetivo comum. Você bateu o bolo em cima da pia é o processo. Todo o ferramental que você usou para bater esse bolo, batedeira, cumbuca, uma colher, uma espátula, o copo, a xícara, tudo isso faz parte do sistema de produção desse bolo aí, do sistema do processo. Por exemplo, um sistema de controle, um sistema de alarme, etc. Ele dá aí o exemplo de sistema. Um sistema caracterizado por possuir uma relação bem definida de entrada e saída. Quando você tem um sistema, você tem lá um conjunto de equipamentos e a combinação deles, você sabe que vai entrar de um lado do sistema e que vai sair do outro lado do sistema. Com todo aquele ferramental e os insumos em cima da pia, tem que sair um bolo. A ideia é essa. Na figura 4 é apresentado um sistema de controle de nível. Qual que é a diferença dessa moça para essa moça? Isso aqui é o processo, é um controle de nível. Esse aqui é como eu atuo com o ferramental para fazer esse controle. Para controlar isso daqui, eu tenho que ver a razão entre a vazão de entrada e a vazão de saída, para o nível ficar num determinado período, num determinado patamar.
Como é que eu vejo isso? Eu ponho minha instrumentação para fazer isso. Ao invés de eu ficar abrindo e fechando uma torneira ou verificando o fluido de alguma outra, controlando esse fluido de alguma outra forma, eu ponho uma válvula para controlar esse fluido. Isso aqui é uma simbologia de válvula controlada. É uma variável manipulada que eu estou mexendo, é quem eu mexo para manter minha variável desejada em determinado valor. É esse PV, tudo isso vai estar no texto aqui, tá? Tem a vazão de entrada. Quem que controla essa válvula? Ela é controlada por um elemento aqui, controle indicador de nível, esse LIC. Vocês vão aprender tudo isso durante o curso, tá? Controlador indicador de nível montado aí com acesso ao usuário. Lá numa salinha de controle o cara tem lá um display que mostra o nível do tanque e ele consegue controlar esse nível do tanque. Como? Fixando esse set point aqui, ó. Set point é o valor desejado de nível. Ele compara o valor do nível do tanque com esse valor desejado e controla essa válvula. Como é que ele obtém a informação desse nível? Eu tenho um transmissor de nível aqui, ó. É um sensor que detecta o nível do tanque, manda isso aí para o controlador compara com o set point e ele aumenta ou diminui a vazão dessa válvula para manter o nível do tanque. LCV é a válvula de controle de nível, tá? Que é essa moça aqui. Você percebe que todos estão na linha, com a identificação 1, significa que todos fazem parte do mesmo sistema. O que é isso aqui? É a forma na representação de um diagrama industrial de tudo que está em cima da pia para você fazer o bolo e da forma que eles atuam, tá? Então vamos lá. Na figura 4 é apresentado um sistema de controle de nível, onde SP, MV e PV são as variáveis envolvidas. PV é a variável de saída, tá? A variável de processo é quem você deseja controlar, que é comparada com o set point, que é o SP, é a variável desejada. E quem você mexe no sistema para manter a variável de processo próxima ao set point é chamada variável manipulada, quem você mexe, tá? Vazão de entrada e vazão de saída são os fluxos de entrada e saída, respectivamente, e a simbologia e a identificação dos instrumentos são feitos por um conjunto de letras. Tá? Letras e símbolos. Essa bolinha com tracinho representa que são equipamentos ou instrumentos montados no painel de controle com acesso do operador. Bolinha sem tracinho, esse aqui é um instrumento, no caso um sensor montado no campo de trabalho, na operação. Fugiu o trabalho lá, mas é montado lá no equipamento, é montado em campo, tá? É montado lá no equipamento. Então você consegue saber onde estão esses equipamentos só pelo símbolo das bolinhas aí. E as letrinhas falam o que eles são. Tem a identificação de quem é o set point, que está na minha unidade de controle. Qual que é a variável manipulada, qual que é a variável de processo ou variável controlada, tá? Então PV. Vem a identificação dessas siglas. PV, variável de processo, é qualquer quantidade, propriedade, condição física medida a fim de que se possa atuar, que se possa efetuar a indicação ou o controle do processo. Variável de processo, todo mundo que está aqui. Tá? Elemento final de controle e variável controlada é o valor que você deseja manter. Dentre todas as variáveis do processo, são todas as variáveis envolvidas no processo, a variável controlada é aquela escolhida para ser mantida dentro de uma dada especificação, ou em outras palavras, é aquela que se deseja controlar. Em muitos casos, a variável de controlada e a variável de processo se referem à mesma variável. Tá? Outra coisa que eles usam também é o elemento final de controle, que é a variável que quer se controlar. A variável controlada, na maioria dos casos, é a saída de um sistema de controle. Ou seja, a variável que você está medindo. Está medindo pode se induzir ao erro, tá? Então deixe só que a saída do sistema de controle. Variável manipulada é a grandeza que variada pelo controlador de modo a alterar ou afetar o valor da variável controlada. Variável manipulada é quem eu mexo para manter a variável controlada próxima ao set point, sendo set point SP, conhecido também como uma entrada de referência, é o ponto de ajuste set point
do valor desejado e estabelecido previamente como referência que o sistema de controle deverá seguir. O sistema de controle sempre quer levar a variável controlada para o set point. Esse que é o ideal do sistema de controle. Tá? Esse valor é comparado com o valor de saída do processo, seja o PV ou o CV utilizado, e o resultado dessa comparação é chamado de erro. O erro de um processo de controle é feito através do pegar a variável de saída, a variável controlada, menos o set point, se eu não me engano. Aí você tem o erro aí da sua variável de controle. Vai ser falado aqui, ó. Set point menos variável controlada. Falei ao contrário, tá? Pega o valor de set point e subtrai o valor da variável controlada. Isso aqui pode ser negativo? Pode. Isso aqui pode ser positivo? Pode. Se a sua variável controlada pode, ou variável de processo que você embolsou aqui, pode estar acima ou abaixo do set point. Não tem problema nenhum. Perturbação, também conhecido como distúrbio, é qualquer sinal de ruído ou alteração que afete adversamente o valor de alguma variável do sistema. O que é uma perturbação? Tá? Você vai medir uma escala de um gráfico na régua lá que você está fazendo numa aula de laboratório, seu amigo fica falando na sua orelha, batendo na mesa, ele está perturbando a sua medição. Parece uma brincadeira, mais ou menos essa é a ideia, tá? Eu tenho lá uma aferição feita por um equipamento elétrico, eu tenho ondas eletromagnéticas no ambiente que interferem no funcionamento dele. Por isso que você não pode usar celular em avião, em pousos e decolagens. Eu tenho toda uma instrumentação do avião, que está em contato com a torre de controle e com os sensores de solo, que vão fornecer informações para o piloto para ele acertar e ajustar a decolagem do avião. Como eu tenho umas 500 mil operadoras de celulares e fabricantes de celulares, você projetar os circuitos do avião para ser robusto, para não receber interferência desses 500 mil fabricantes, é inviável. Então o que se pede? Que se desligue, porque eu não sei a interferência que esses equipamentos podem fazer. Eles podem ou não podem, mas se fizer, dá problema. O avião cai na decolagem. Mata todo mundo. Mata quem está em solo e quem cair em cima. Mata até quem não está lá de susto, tá? Então, o que acontece? Você não usa o celular para não ter esse ruído e a perturbação e não prejudicar as informações do piloto no voo. Processo industrial é a mesma coisa. Eu tenho que blindar meu processo industrial, meu sistema de controle, para que ele não sofra interferência no meio e que ele seja robusto a essas interferências ou esses distúrbios. O erro já foi comentado aí, também conhecido como desvio, é a diferença entre o valor desejado e o valor da variável controlada. O valor desejado é o set point, variável controlada é uma variável de processo ou elemento final de controle. Isso aí me dá o erro. Esse erro aqui que volta na malha de realimentação para o meu sistema de controle, para o meu controlador, para ele alterar as variáveis manipuladas e diminuir essa diferença que eu tenho entre set point e variável de processo aí. O ganho representa o quanto a saída de um processo aumenta em relação ao aumento da entrada desse mesmo processo. Ou seja, ganho de processo é o valor de saída pelo valor de entrada. Por uma pequena variação na entrada, leio a saída, faço saída por entrada, tenho ganho. Isso aí é a nomenclatura, os nomes e os conceitos, tá? As definições básicas para você começar a ter um vocabulário de controle de processos.